Saudações ONLuz, sejam todos bem-vindos ao Instituto ONLuz, um centro de desenvolvimento da consciência humana, a consciência de Cristo para uma nova terra, para uma nova humanidade. Hoje nós vamos então abordar o segundo momento do ciclo de estudos do livro A Hora do Resgate, de José Trigueirinho Neto. No mês passado nós tivemos a primeira aula, para quem quiser pode assistir a primeira aula e acompanhar todas as orientações que já foram colocadas. Bom, e este livro então, ele está aqui como o título está exposto, né, como vocês podem ver, né? Então, A Hora do Resgate. E este livro, o objetivo principal pelo qual este livro foi nos orientado pela hierarquia da Operação Resgate para que nós pudéssemos retomar a leitura dele e aprofundar alguns ensinamentos que José Trigueirinho Neto já realizou há algum tempo atrás, é para que nós pudéssemos aprofundar estas reflexões aqui. Então, este livro, A Hora do Resgate, a essência deste livro é para isso, é para nós compreendermos, bem como está aqui, compreenda o que é, para quem se destina e como funcionam as curas e libertações espirituais com a energia de Cristo, tá? Porque muitos, como a Cristo Samana deixou claro quando esteve em corpo físico neste planeta, ele disse que muitos seriam os chamados, muitos seriam os que estariam ouvindo o chamado para o resgate da sua alma, mas muito poucos estariam ouvindo esse chamado, e menos ainda aqueles que vão ouvir, vão querer seguir este caminho, mas poucos, menos ainda, vão conseguir persistir neste caminho, tá? Porque o processo de cura que a hierarquia planetária, que a hierarquia cósmica, a hierarquia divina, que são níveis de consciências espirituais suprafísicas, supra-humanas, trabalha as curas espirituais em nível que a mente humana, a vida meramente humana e terrena, humana e material, tem muita dificuldade de compreender. Então, muitas libertações espirituais acontecem para toda a humanidade, mas estas libertações, elas não ocorrem na mesma proporção ou no entendimento e principalmente na vontade humana que a grande maioria das pessoas tem, na vontade egoísta que a nós, né, seres humanos, ainda temos um trabalho muito profundo para nos libertarmos do egoísmo, né, que é querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma, né? Então é algo muito profundo que nós temos que aprender a trabalhar com as curas que a energia da Operação Resgate trabalha, que é a frequência dos anjos e dos arcanjos que estão ligados diretamente à Confederação Intergaláctica e são conectados aos ensinamentos da Força Crística Universal e aos comandos e às diretrizes do Governo Celeste Central. Então, para compreender este nível de cura, uma alma aqui, nós encarnados, almas em cura neste mundo, nós necessitamos realmente de um trabalho espiritual muito profundo na nossa alma, tá? Do contrário, realmente haverá bastante incompreensão por parte das pessoas no quesito de
bem assim, compreender o processo de uma liberação kármica, tá? Então, nesse sentido, muitas pessoas que não compreendem acabam se frustrando, acabam se revoltando, né, em relação a Deus, né, a energia divina, a energia da luz, se revoltam, se rebelam, né, muitos filhos rebelados, muitos filhos revoltados, porque o entendimento que eles têm de uma cura é o entendimento de que eles vão receber uma cura e a vida vai continuar do jeito que eles sonham, né? A vida vai ser do jeito que eles querem na matéria, né? E não é assim que acontece uma cura espiritual com a energia de Cristo. Nós vamos passar por uma transformação espiritual muito intensa, uma transformação da nossa consciência, e nós vamos ser recolocados, quem assim quiser, no seu caminho divino. E para que estas coisas aconteçam, muitas mudanças são necessárias, tá? Muitas situações na vida da matéria, trabalho, família, ambiente social, e enfim, várias coisas ao nosso redor passam por ajustes, passam por mexidas, né? Muitas coisas nós vamos ter que deixar de fazer, outras nós vamos ter que fazer, novas coisas nós vamos ter que aprender, né? E outras coisas nós realmente vamos ter que deixar para trás. E muitas pessoas estão com muitas limitações para entender isso, né? E por isso que a cura não chega na intensidade e que a pessoa precisa para ela poder se liberar. Então ela ainda quer manter certos vínculos, ainda quer manter certos contatos, ainda quer manter certos padrões de conduta na sua vida, né? E isso realmente atrasa e para muitos impede da cura chegar. E aí ela abre uma porta muito grande para as forças do mal, das forças maléficas, das forças da não-luz entrarem na mente dela e corromperem definitivamente a alma e arrastarem ela para a escuridão, para a ignorância e para o sofrimento, né? E mais uma vez, então, este filho, esta filha, perde a oportunidade de se curar e se libertar, de muitas vidas que está preso aqui a este mundo, né? Então, diante desta realidade, é que foi nos solicitado fazer mais uma vez uma reflexão a respeito deste material. Embora José Trigueirinho já tenha feito um bom tempo atrás, mas a dinâmica de cura que as hierarquias fazem, ela é constante, ela faz mexidas constantes. Uma cura nunca é a mesma de um ano atrás, de 6 meses atrás, de 3 meses atrás, tá? Olha, pelo menos a cada de 21 dias a 3 meses, mexem-se nos processos de cura no planeta e, consequentemente, em nós, tá? Então, as orientações que foram passadas há alguns anos atrás eram relevantes e são relevantes para aqueles momentos lá, e hoje nós temos que clarear melhor a compreensão desse tipo de cura que Cristo pode nos amparar, que Cristo, Samana e toda a hierarquia estão aqui completamente abertos para poder nos amparar. Mas nós precisamos compreender como que isso acontece. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito deste nível de cura. Bom, vamos ainda, né? Nós estamos ainda na primeira parte do livro, e a primeira parte do livro ela tem como tema central, né? Esse tema aqui, ó.
bases para transformação interna e reafirmação dos votos individuais, tá? Então, uma cura com Cristo, uma cura crística, uma evolução crística, ela não acontece se a pessoa não se transforma internamente, se ela não deixa de ter aqueles hábitos que ela tinha, hábitos mentais, emocionais, comportamentais, né? Se ela não deixa, se ela não muda aquele comportamento, aquela forma de pensar, aquela forma de agir que ela tinha há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, essa cura não chega e, portanto, a transformação não acontece, tá? Bom, mas são tantas as curas que a gente necessita, são tantas as transformações que a gente precisa, né? Que a gente não sabe, afinal de contas, o que eu tenho de tão negativo dentro de mim. A gente tem muita coisa negativa, muita coisa sofrida para liberar. Existem pessoas que elas não reconhecem isso. Existem pessoas que elas, o orgulho que elas têm não permite que elas enxerguem isso dentro delas, as sombras que estão dentro delas, tá? Então isso é um grande impedimento para que a pessoa se liberte e receba as energias de Cristo, tá? Então, um dos pontos para nós começarmos a ter uma transformação interna é que se a gente não conhece e a gente não conhece todas as sombras que temos dentro de nós, então é entregar a nossa vida ao plano divino da luz, tá? Para que ele possa conduzir os nossos progressos de cura. Então, é muito comum, é muito normal, no início de um processo de uma cura espiritual neste nível com Cristo, nós ainda não termos muita consciência de tudo que nos envolve espiritualmente, né? E ano a ano, mês a mês, semestre a semestre, né? Nós continuando as nossas orações, as nossas libertações, nós vamos sendo colocados em situações externas, no nosso ambiente familiar, conjugal, profissional, em situações desafiadoras que vão desencadear em nós a escuridão, né? Porque exatamente nós estamos na convivência, seja familiar, seja profissional, pessoal, conjugal e entre outros tipos de vínculos, com as pessoas, com as almas às quais nós estamos prisioneiras, nós estamos presas a elas e nós as aprisionamos também, com os nossos sentimentos, pensamentos, com a nossa forma de ser negativa, tá? Então, quando a gente entrega a nossa vida, ao plano divino da luz, né, para que ele conduza o progresso das nossas curas, ele vai nos levar, ele vai nos conduzir para lugares, para pessoas, para situações que vão desencadear em nós, né, como eu falei agora há pouco, sentimentos desarmônicos. E nesses momentos nós temos que estar atentos e dizer assim: Deus que está dentro do meu coração, me mostre o que é que eu carrego de negativo em relação a tal pessoa, em relação a tal fato, em relação a esta vida aqui, com estas pessoas com as quais eu estou me relacionando, tá? Essa é uma pergunta que você pode fazer num processo de uma cura espiritual. E se for feita com verdade, com honestidade e com vontade, as manifestações negativas vão vir. E neste momento você deve aquietar. Você deve olhar só para você. Você não deve julgar a outra pessoa. Porque o outro fez, porque o outro disse, porque o outro não fez. Você tem que olhar para você e você tem que perceber o que é que de negativo aflorou em você. E a partir disso, você renuncia e você entrega-se para esta cura. Renuncia àquele teu estado negativo para que a luz, né, a luz cure. Para que a luz proceda com as libertações espirituais,
certo? É simples de fazer. Ocorre é que as pessoas não desenvolveram este hábito em suas vidas, né? Elas sempre buscaram um apoio externo, querendo que o outro fizesse tudo por ela, né? E acabou que, então, elas não conseguiram desenvolver-se internamente, tá? Ó, isso aqui é uma transformação interna. Ela tem que olhar para ela mesma, tá? Bom, outro ponto que a energia crística trabalha em nós é que a comunicação com Cristo, Samana, ela será através do nosso cardíaco, tá? Através do nosso sentir. Bom, nesse sentido, nós temos que nos concentrar e pedir bastante cura do nosso coração, bastante cura das nossas emoções, ressentimentos, mágoas, bastante cura do nosso cardíaco, tá? Porque o nosso cardíaco, ele é a morada da comunicação crística, ele é a morada com a comunicação divina. Tá? Então, quando nós temos muitas encarnações, muitas realidades espirituais, aonde nós passamos por experiências de manipulações no nosso coração, essa comunicação, ela fica uma comunicação falsa. Então, muitas pessoas podem sentir muitas coisas falsas no seu dia a dia, achando que é real e não é real, tá? Porque elas estão conectadas com outras realidades espirituais de sofrimento, tá? Então, muita intuição pode ser falsa. Por isso que se pede, que se orienta, né, para uma transformação interna, muita purificação das mágoas, tá? E dos ressentimentos, tristezas e dores que a gente guarda, certo? Bom, outro ponto muito importante que as pessoas que receberão a energia de Cristo e aceitarão e darão continuidade a estas curas é porque muitas, né, ou muitas não, todas, já há alguns séculos elas estão sendo preparadas para este resgate, tá? Principalmente aqueles que ficaram muito focados na sua libertação espiritual já de outras vidas, tá? Existem filhos e filhas, né, como diz aqui, ó, né, que já assumiram uma tarefa evolutiva aqui na Terra, tá? Mas eles não cumpriram essa tarefa, porque eles ficaram presos com forças involutivas, tá? Então, muitas almas que estão aqui neste momento final da Terra, muitas pessoas dizem assim para mim: nossa, mas eu não entendo por que eu passo por tanta coisa, eu rezo e faço e não sei o que, exatamente por causa disso aqui, ó. Exatamente porque nos outros tempos você, né, ou nós, né, toda a humanidade, realmente deu muito atenção para as forças do mal, para as forças da matéria. Se envolveu muito com em conflitos familiares, em conflitos conjugais, em conflitos profissionais, deu muita atenção para o mundo externo, né? E não deu atenção para verdadeiramente o que a sua alma estava guiando e o que precisava ser feito, tá? Então, hoje há uma grande necessidade de purificação destas nossas memórias, onde nós fomos, né? Nós nos envolvemos com estas energias aqui, certo? E muitos já estão fazendo a liberação dessas memórias há muitas vidas, tá? Muitos começaram em outras vidas, mas desistiram, caíram. E, novamente, agora elas recebem uma oportunidade. E muitas, conforme o seu nível de ilusão, conforme os níveis de apego que a pessoa tem, conforme o envolvimento que ela tem com a matéria, ela também poderá, nesta encarnação, ir até um pedaço e não continuar a sua evolução crística, a sua ascensão crística, tá? Bom, com estas almas, a hierarquia, ela ampara até onde esta alma aceitou e tem condições de fazer uma cura espiritual. E ela vai ficar ainda
presa ao caos da matéria. Quando ela desencarna, a hierarquia leva esta alma para um outro planeta, para um outro sistema de vida, onde ela dará continuidade à sua evolução ainda na matéria e dará continuidade à sua evolução. Mas muitos já há alguns séculos estão sendo preparados para um resgate crístico. Este resgate, ele vai fazer com que todos nós, sigamos leis superiores, tá? Para nós fecharmos completamente as portas do anticristo dentro de nós, para nós fecharmos completamente qualquer influência das forças maléficas dentro de nós, tá? Então são almas que já passaram por muitas provas de cura, e elas já deixaram muitas coisas para trás, já em outras vidas, tá? Não é só nesta existência, em outras vidas elas já fizeram isso aqui, ó. Elas já entregaram a sua vida ao plano divino, tá? Elas já vêm fazendo isso há muitas encarnações, certo? Então, por isso que uma cura crística, ela é para estes filhos que já escolheram trilhar essa ascensão, esse alinhamento e sair completamente da matéria densa, e também ele é para aqueles filhos que ficaram, como a gente disse aqui, presos às forças involutivas, tinham uma tarefa, mas não cumpriram, estão presos ali, eles serão purificados até onde este filho conseguir aceitar receber curas, porque alguns casos, muitas almas não estão preparadas para fazer certas mudanças, certas transformações internas dentro delas. E aqueles que passarem por essa experiência, de não conseguirem ainda transmutar isso, amorosamente são todos reconduzidos para mundos kármicos, mundos de matéria kármica, e lá eles darão continuidade às suas evoluções, tá bom? Vamos lá então. Bom, uma cura e uma libertação espiritual, como está exposto aqui na lâmina, no nível de resgate com a energia de Cristo, ela se dá a partir da elevação dos corpos. Vamos entender um pouco o que é uma elevação de corpos. Primeiro nível de elevação dos corpos, transposição, é um tipo de cura que a gente recebe, que são removidos da energia densa dos nossos corpos. Então vocês sabem, por exemplo aqui, vamos pegar essa imagenzinha aqui desta moça aqui, que nós temos os 7 níveis de chakra, o básico, o umbilical, o solar, o cardíaco, o laríngeo, o terceiro olho e o coronário, tá? Então, nesses 7 níveis de energia aqui, estão concentradas memórias desta vida, memórias de outras vidas, memórias de realidades espirituais nossas, bastante densas, Tudo que a gente viveu no karma da matéria, brigas, conflitos, desencarnes violentos, processos de magia, corrupção, mentiras, falcatruas, tudo isso estão registrados principalmente nesses corpos inferiores aqui, tá? Muito bem. Então, o primeiro nível de uma energia de Cristo, ela vai remover esta energia densa, tá? Ela vai descer e ela vai fazer uma lavagem, Normalmente, quando isso acontece, quando nós temos corpos muito densos, e é normal, todo mundo tem, então nós sentimos situações de ordem física, tá? Então nós podemos desencadear dores físicas, nós podemos desencadear inclusive algumas patologias, certo? Então nós podemos ter dores de cabeça, dores de estômago, mal-estar, alergias, depurações físicas, tá? Vômito, enfim, vários tipos de manifestações físicas, dores, fraqueza, mal-estar, podem se manifestar nesse momento, tá?
Isso é normal. Tende a passar de 3 a 5 dias depois. Como eu disse, alguns casos, conforme a densidade dos corpos, a pessoa vai vir a manifestar algum tipo de patologia, tá? Que pode ser uma patologia que passa com um tratamento médico, tem que procurar médico nessas horas, tá, gente? Precisa. E pode ser que seja uma coisa que vai ser mais aguda, como em alguns casos pode vir a desencadear processos crônicos, tá? Isso faz parte de uma purificação da densidade dos corpos. Bom, um outro tipo de energia que a energia de Cristo trabalha, um outro tipo de nível de cura, melhor falando, é a decomposição. A energia retirada desses corpos densos aqui, ela é inserida em um subnível mais sutil do plano físico, tá? Então, é retirada essas energias aqui, as hierarquias elas têm como se fosse um depósito no plano, né, mais sutil, no subnível mais sutil da Terra, onde elas depositam essas energias aqui. Aqui elas passam por um processo de transmutação, por um processo de purificação e transformação dessas energias, e logo em seguida ela é reutilizada, ó, há uma recomposição dessa mesma energia. A energia densa é sutilizada e reabsorvida pelos mesmos corpos. Ocorre, então, o que eles chamam de reversão de energias. Vamos dar um exemplo concreto. Vamos pegar o exemplo dessa mocinha aqui. Ela está aqui fazendo a oração, a meditação no meio da natureza, tá tudo bem. Digamos que ela vai estar fazendo uma cura, vamos pensar aqui, na região aqui do plexo solar aqui. Estômago, fígado, baço, pâncreas, né, questão intestinal e tudo mais. Então, aqui, digamos que ela está fazendo uma cura de uma realidade espiritual, uma realidade emocional, que ela esteja vivendo raiva, por exemplo. Ela está passando por uma experiência que ela está tendo raiva, muita frustração, muita indignação, muita tristeza, muita coisa, né? Ela não está aceitando, não está tendo dificuldade para aceitar. Então ela está acumulando uma energia densa aqui de raiva, né? Raiva, irritação, nervosismo e até ódio, tá? Muito bem. Ao receber uma energia de cura de Cristo, essa energia vem, ela retira, ela remove essa energia, ela leva para um subnível, num local dentro do subnível astral da Terra, purifica e retorna essa energia, é recolocada uma energia limpa nela. Essa energia chama-se reversão, tá? Ou recomposição. Então, o ódio que aqui estava instalado se transforma em amor. A irritação se transforma em calma. O nervosismo, a ansiedade se transforma em paciência, em equilíbrio, em compreensão. Perceberam? É assim que se transforma, é assim que se trabalha uma energia de cura na frequência da cura com Cristo, certo? As energias nunca são desprezadas, tudo é reutilizado, certo? Porque fomos nós mesmos que geramos essas frequências, né? Então, nós mesmos é que somos responsáveis por limpar e reutilizar essa energia da forma mais adequada, certo? Bom, algumas pessoas têm dificuldade de fazer esse processo aqui, né, ou qualquer outro, seja no cardíaco, seja no laríngeo, seja no umbilical, no básico, não importa. Então, essa energia ela negativa, quando a pessoa não consegue fazer essa limpeza, essa reversão, essa energia permanece nos corpos e a pessoa vai adensando até o ponto, muitas vezes, de se transformar numa patologia crônica, tá? Porque ela não mudou hábitos, ou ela não teve uma transformação, ela recebeu uma liberação da energia, limpou, voltou, mas ela não se transformou internamente, ela não aprendeu. O que é uma transformação? Uma transformação é o aprender alguma lição. Eu
aprender algo que eu não posso mais repetir aquele comportamento, tá? Isso é um processo que aí a gente consegue fazer uma transformação. E existem pessoas que não estão aptas para aprender a mudar os seus comportamentos, né? Elas ainda estão bastante imaturas e precisam ainda avançar, precisam passar por mais provas, por mais sofrimentos, infelizmente, tá? Não é Deus que quer sofrimento, tá, gente? Somos nós mesmos que relutamos com essas transformações. Bom, todo esse processo de cura, tá? Esse processo de cura aqui, ele é feito em naves hospitais, tá? Onde existem os laboratórios da cura cósmica, tá? Aqui na Terra, um dos laboratórios atuantes na Operação Resgate com estes níveis de cura são as naves hospitais de Aurora, tá? Existe a Aurora intraterrena, que ela está materializada no Uruguai, e existe a aurora intraoceânica, que ela não se materializou ainda, né? Não sei se ela se materializa para este ciclo da Terra, não temos esta informação no momento, tá? Mas existe a aurora intraoceânica, que trabalha a cura em nível dimensional e interdimensional da Terra. É um nível de cura, de uma transformação, de elevação da Terra para outras dimensões, certo? Vamos lá então. Bom, como se preparar então para receber uma energia de Cristo, né? Essa é uma pergunta aqui. Como se preparar? Como eu posso estar atento para essa energia de Cristo? Primeiro, estar atento, curando e equilibrando o campo eletromagnético, os fatores internos e fatores externos. O que você sente, o que você pensa, as reações, os apegos, ilusões, controle da palavra, né? A desidentificação com os corpos que nós temos, cumprir os desígnios superiores, compaixão, obediência, inofensividade, mansuetude das nossas ações, sutilização dos alimentos e ocupar a nossa vida do espírito, né, na matéria, né? Ocupar a nossa vida a maior parte do tempo, procurar ocupar o que o espírito precisa fazer na matéria, tá? Vamos clarear um pouquinho alguns pontos aqui, tá? Estar atento. Nós precisamos todos os dias dizer assim: Deus, o que eu preciso saber no dia de hoje para que a cura que o Senhor precisa se manifeste em mim? Me dê sinais e fique atento. Tá? Quando vem algum sinal, observe aquele sinal e peça que lhe dê provas daquilo, peça que lhe dê, lhe confirme aquilo que você está recebendo, tá? Esteja sempre equilibrando o teu campo de energia. Então, todos os dias é dia de curar o nosso campo e equilibrar o nosso campo de energia. Todos os dias nós devemos orar, meditar, purificar, estar atento ao que a gente vai sentindo. Todos os dias nós temos que estar nos observando, quando a gente está trabalhando, quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está caminhando, quando a gente está fazendo comida, quando a gente está lavando a nossa roupa, limpando a nossa casa, quando a gente está estudando, não importa. Nós temos que estar atento o tempo todo, o que a nossa mente, o que está vindo de pensamento, que pessoas que estão chegando na nossa mente, que sentimentos que estão chegando em nós. Tudo isso vem vindo, né, para que nós possamos liberar, para que nós possamos curar, para que nós possamos entregar para o plano divino essas desarmonias que vão chegando, tá? O controle da palavra, né? Então, controlar a palavra. Realmente, nós temos que pedir muita sabedoria e muita humildade para nós podermos nos comunicar com as pessoas, tá?
porque muitas pessoas acabaram se envolvendo karmicamente com algumas pessoas deste mundo que não precisariam ter se envolvido, sabe? Falaram coisas, manifestaram a sua opinião sobre certas coisas que ofenderam, né, algumas pessoas. Por mais verdade que às vezes a gente queira falar para alguém, essa pessoa muitas vezes ela vai levar para o lado pessoal e ela projetará uma carga mental e emocional negativa para cima de você. E você, por outro lado, por ter também expressado algumas coisas de uma maneira que não foi muitas vezes amorosa, não foi muitas vezes instrutiva e verdadeira, não foi amorosa e não gerou uma instrução para a pessoa, né? Então também a gente pode gerar algum tipo de karma para nós por causa da nossa comunicação, tá? Eu mesma sou uma pessoa que eu tenho a energia de Mercúrio retrógrado, né? Então, eu já vivenciei muitas coisas nas vidas passadas, onde eu expressei muitas coisas para as pessoas e que foram mal interpretadas, ou eu também me expressei de uma maneira muito contundente, né? E acabei que gerei um aprisionamento na minha comunicação, por isso que hoje eu estou aqui, karmicamente, tendo que responder por isso, tendo que falar de uma outra forma com as pessoas e muitas vezes eu não falo e não vou falar, porque não é para falar, isso é um processo kármico da pessoa, é ela que vai ter que vivenciar certas situações e isso eu tive que aprender a duras penas, né? Pelos erros que cometi no passado. Então agora a gente tem que estar aqui fazendo essas revisões, controlando as nossas palavras, né? Outro ponto, desidentificação com os corpos que temos. Então algumas pessoas olham para os seus vínculos e elas se identificam com aquele corpo daquela pessoa, mas elas não conseguem olhar o que tem dentro daquela pessoa. Quem é verdadeiramente a índole espiritual daquela pessoa. Então comecem a se habituar a pedir a Deus que mostre para vocês qual é a verdadeira índole daquela pessoa com a qual você está se relacionando. Seja profissionalmente, seja do ponto de vista afetivo, conjugal, seja do ponto de vista familiar, tá? Peça que se revele a índole dessa pessoa. Peça que se revele a tua própria índole, tá? Negativa em relação aos vínculos, para que você não se identifique muitas vezes com a matéria, né? Com aquela pessoa que você está acostumada a ver na tua frente e que ela aparentemente parece ser perfeita, mas talvez por dentro existe uma outra energia que tem ali, tá? Então tem que ter bastante cuidado nisso, tá? Essa questão de sermos inofensivos, né? Sermos mansos nas nossas ações, enfim, exatamente. Nós carregamos na nossa memória ancestral, familiar, na nossa memória kármica da Terra, muita violência, muita guerra, muita perturbação, né? Muito conflito. E isso realmente nos aprisionou a um comportamento ofensivo, um comportamento agressivo e violento, tá? Então nós temos que trabalhar bastante esse tipo de cura em nossas vidas. Todos temos de um jeito ou de outro, tá? Alguns são aparentemente silenciosos, aparentemente parecem ser pessoas quietas, calmas, mas por dentro elas têm um vulcão explodindo de sentimentos negativos. Outras até conseguem expressar um pouquinho mais essa situação mais violenta que ela carrega dentro dela, né? Mas ela também precisa cuidar, né? Então precisa purificar. Se você tem essa tendência a ser uma pessoa violenta, agressiva, ofensiva, nervosa, agitada, irritada, né? Tenha consciência de que isso não é nada bom, tá? Então procure, peça com muito amor que te liberte destes tipos de energia que são extremamente nocivos para a nossa evolução aqui na Terra. E outra coisa, a questão da sutilização da alimentação, né?
Então procure no teu dia a dia pedir ao teu eu superior, ao teu eu interno, ao teu eu divino, que ele te ajude a deixar de comer carne, né, os produtos de origem animal, principalmente a carne, a deixar de consumir álcool, né? Enfim, alimentos muito industrializados. Vai pedindo para que você vá sendo curado e purificado dos alimentos que prejudicam a tua evolução, a nossa evolução, o nosso equilíbrio espiritual aqui na Terra, tá? Por exemplo, a carne, porque quando se come carne, você está comendo a morte, você está comendo a dor de um ser, tá? Então, inevitavelmente, aquela dor vai ficar no teu campo de energia, aquela morte vai ficar no teu campo de energia. Quando você bebe, consome bebida alcoólica, quando você fuma, quando você, né, tem hábitos nesse sentido, você está num campo eletromagnético dos vícios, das forças involutivas, da droga, e realmente isso não é nada bom, tá? Então vá pedindo para que a tua energia divina vá te curando destes tipos de comportamento, que nós todos precisamos disso, certo? Depois, ocupar a nossa vida do espírito, tá? A vida do espírito na matéria, tá? Para que se cumpra o que é estritamente necessário. Então aqui, ó, todos os dias nós devemos orar e pedir assim: Deus, cumpra-se o teu plano na minha vida no dia de hoje. Deus, que está dentro de mim, me conduza. O que eu tenho que trabalhar hoje, no meu trabalho, no escritório, na empresa, na loja, né, na minha casa, o que o Senhor precisa que se faça no dia de hoje, tá? Faça isso todos os dias, entregue todos os dias a tua vida profissional e pessoal desta maneira, e você vai perceber gradativamente um equilíbrio, uma proteção, um encaminhamento de muitas coisas diferentes em tua vida, tá bom? Vamos lá, vamos aqui também. E também tem a clareza de que é isso, ó, que nós devemos cumprir o que é estritamente necessário, tá? Então, algumas pessoas, elas ficam, por exemplo, trabalhando para acumular, ter, e daqui a pouco não é nada disso que o espírito quer, né? Se um dia nós precisarmos ter alguma coisa de ordem de matéria aqui na Terra, física na Terra, o plano evolutivo ele vai te canalizar os recursos no momento certo, na hora certa, e você saberá dar esse direcionamento para essa energia financeira e material. Mas aquelas pessoas que dedicam boa parte da sua vida para ter esses acúmulos de bens materiais, financeiros, são pessoas que estão muito distantes de uma evolução espiritual, tá? Enfim, então estejamos atentos para essas questões ali, certo? Bom, uma questão importante que o livro traz, ele diz assim: as provas, tá? As provas que nós temos que passar diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, conforme o nível de evolução que a nossa alma escolheu, elas servem para nós transcendermos a matéria, né? E elas são constantes, tá? E elas surgem toda vez que tem um processo de liberação kármica. Quanto maior o apego à ilusão, maior o sofrimento, tá? Então, uma vez uma pessoa me disse assim: ai, Mari, mas eu já não provei para a hierarquia que eu sou merecedora de ter uma cura, olha que eu escolhi, eu tô aqui, eu tô rezando, eu tô meditando, por que eu tenho que passar por provas? Então é isso, gente, as provas não é para nós provarmos para a hierarquia que a gente é merecedor de uma cura, não. As provas de cura kármica, as provas que chegam para nós, para a nossa evolução espiritual, é quando nós estamos chegando num estágio de um processo de uma libertação kármica e aquela situação ela fica muito difícil. Ela fica muito densa, é algo que parece que a gente não vai conseguir dar conta do recado. Vem muitos ataques, vem muitas perturbações, vem muito sofrimento,
tá? E nesse sentido, é ali que se instala uma prova de liberação kármica. É para nós mesmos, a prova não é para Deus. A prova é para nós transcendermos aquilo que nas outras vidas nós caímos e nós não conseguimos superar aquelas dificuldades, tá? Então, uma prova, ela vem no momento de um processo final de uma libertação kármica. Essa prova pode levar de 21 dias a 3 meses, como pode levar essa prova final, como ela pode levar um semestre, 1 ano, até 2 anos, tá? Ou até mais, conforme a densidade e o nível de cura que essa alma se propôs a se libertar aqui na Terra. Tá? Então vejam as provas kármicas como grande oportunidade de liberação e transcendência da energia negativa que tu carrega, né? Que nós carregamos dentro de nós, tá? Mas existem pessoas que elas não enxergam dessa maneira. Elas sofrem, elas não aceitam, elas choram e se desesperam e se rebelam, se revoltam, enfim, né? E aí fica mais difícil, né? Fica bem mais difícil, porque aí representa que ela está ali é a prova do que o plano divino, que a alma dela já está te mostrando, está te dizendo, olha, tá vendo como você é apegado a essa situação, tá vendo? Por que você não sai do círculo vicioso de sofrimento? Porque olha aqui, ó, você tá aqui, ó, batendo ainda no mesmo problema, você quer resolver da forma que você quer, né? Por isso que existe o apego e a ilusão, né? Então o sofrimento ele vem numa liberação kármica porque a pessoa não aceitou aquela situação ali e ela quer ainda persistir no erro, tá? Isso é bem delicado e cada um de nós terá que repensar a sua caminhada, né? Terá que repensar essa forma de viver ali, porque senão uma energia de liberação kármica não acontece com este tipo de comportamento, certo? Bom, vamos lá. Reforçando, né? Então, as energias de cura com Cristo, elas se dão a partir de uma frequência de espírito, tá? De espírito, portanto nós temos que estar muito fortalecidos, tá? Então, para que a gente não se deixe envolver pela vida material. Então, eu estou passando por uma dificuldade, por exemplo, com um filho, né? Estou passando por uma dificuldade num casamento. Enfim, eu tenho que olhar para aquilo e eu tenho que liberar aquela memória. Eu não posso mais ficar segurando e querendo que as coisas aconteçam do meu jeito, do meu modo, tá? Porque as curas que estão sendo feitas é em nível do espírito, tanto meu como daquelas almas que estou a me curar, tá? E o espírito, ele não sente dor, o espírito não sofre, o espírito não reclama. O espírito, ele enxerga e ele vê, esse caminho está errado, olha só, a minha partícula terrena está aqui num caminho errado, ela está envolvida, está fazendo coisas erradas, eu vou projetar uma luz aqui e ali vai gerar uma desestabilização para que essa pessoa enxergue os erros que estão dentro dela e ela, a partir disso, escolha sair dessa energia. Mas o que acontece? A desestabilização vem, a luz chega, a desestabilização acontece e a pessoa ainda permanece querendo que aquele problema, que aquela situação aconteça da forma que ela quer. E aí fica uma situação negativa, fica uma situação complicada para ela. Nessas horas nós temos que aquietar e só entregar. E diz assim, eu entrego para que seja feita a vontade divina, a vontade divina, a vontade divina, tá bom? E não queira mais colocar a tua ideia naquele problema, porque senão não vai se resolver mesmo. Daqui uns meses vai se repetir o mesmo problema com aquelas pessoas, tá bom?
até que acontece um rompimento, às vezes mais grave, mais drástico na vida das pessoas. Às vezes é necessário. Quando o relacionamento das pessoas é muito denso, rompimentos densos, difíceis, pesados, muitas vezes precisam acontecer, tá? Bom, aqui o livro também diz assim, que quando ocorre um desvio é porque os corpos estão identificados com a matéria, sugando a energia. A mônada vai atuando em níveis muito profundos até surgir uma situação que leve a pessoa a tomar uma firme decisão de sair de perto das forças involutivas. É o que eu acabei de falar. Tu vê, eu não lia, né? Não li aqui, mas eu lembrava dessa informação, em nível de alma, lembrava. Então é isso, gente. A pessoa, ela vai ficando um mês, um ano, outro ano, ela vai repetindo os mesmos erros, tá? Porque ele está muito identificado com a matéria, até que a mônada dela vai projetando luz. De tempos em tempos ela projeta uma luz, até que a pessoa chega numa situação grave, de um conflito, de uma perturbação, de um sofrimento que é muito grande. E nessas horas ali, então, a pessoa toma a decisão de rever o seu comportamento, tá? Quando ela quer rever verdadeiramente o seu comportamento, então, aí ela é gradativamente limpada, purificada e vai sendo afastada da convivência com estas pessoas, tá? Com as forças, de perto dessas forças involutivas, tá? Bom, o campo áurico, ele fica protegido e apto para uma comunicação e contato com a hierarquia, tá? Então, enquanto a pessoa estiver perto das forças involutivas, dificilmente ela vai conseguir se comunicar, dificilmente ela vai receber uma informação profunda da alma dela, tá? Ela pode receber algumas intuições, algumas orientações para o processo da cura dela, mas uma comunicação e um contato com a hierarquia em nível mais elevado para ela fazer uma evolução e uma expansão da consciência dela, dificilmente acontece, tá? Enquanto nós estivermos convivendo com pessoas que pertencem às forças involutivas. O que pode acontecer, como eu falei agora há pouco, são intuições para que a pessoa vá recebendo as instruções para poder sair do karma que ela está conectada, tá bom? Bom, os corpos sutilizados recebem elementos de transcendência da consciência, que é sair de um estado e ir para o outro. E isso habilita a receber um novo código genético, tá? Então essa também é uma outra informação que o livro nos traz. Então toda a liberação daquelas memórias densas, como a gente mostrou antes, isso habilita a alma a transcender, né? A trabalhar a transcendência da consciência. Ela sai de uma forma de pensar e vai para uma outra forma de pensar. Ela é outra pessoa, ela se transforma numa outra pessoa, tá? Completamente, ela é outra pessoa. E a partir daí, então, ela está habilitada para receber um novo código genético, né? Que neste momento da Terra, todos nós estamos passando por esse momento também de modificação do nosso código genético, onde a gente vai sair da estrutura do DNA para o GNA. DNA é uma energia mais densa, é energia de aprisionamento na matéria, com forças caóticas, com energias de bastante influência de um DNA animal, tá? Da energia de origem animal. O GNA já é uma energia mais sutil, tá? Que trabalha muito o espírito, o desenvolvimento dos dons, o desenvolvimento dos dons e das habilidades espirituais da alma na matéria. É uma energia que trabalha bastante pacificação, equilíbrio e harmonia em todos os vínculos que a gente precisa ter aqui neste mundo, tá bom? Bom,
As curas se dão de nível em nível, aonde se recebe a essência crística, nos levando para a liberação de mundos kármicos, exatamente. Então, uma cura e uma libertação com a energia de Cristo, ela acontece durante toda uma encarnação. Aliás, durante muitas encarnações, como a gente viu anteriormente, tá? Muitas encarnações. Todos que estão se sintonizando com este nível de cura e de ensinamento já estão se habilitando para isso, tá? Então, uma cura crística, ela acontece aqui nível em nível, significa os corpos nossos que estão prisioneiros do campo e do universo do planeta Terra com as forças involutivas, tá? Não há como receber uma cura e uma transformação da nossa consciência interna em um ano, em um mês, em 2 meses, em 2 anos, em 5 anos, não. Essa cura, ela acontece, essa essência crística, ela acontece em muitas encarnações, tá? Então, não tenhamos pressa, tá? Tenhamos persistência, perseverança e bastante humildade para nós orarmos todos os dias. E, gente, não se apeguem às coisas ruins, não se apeguem às coisas que nós estamos aqui nos curando. Veio uma situação desafiadora, ok, encare isso de frente, olhe isso de frente, veja assim, o que eu tenho que fazer aqui, o que vai ser o melhor para mim diante dessa realidade, o que eu tenho que me trabalhar, o que eu tenho que me melhorar, o que eu tenho que aprender com isso, né? Não fique olhando para os momentos de cura que chegam na tua vida, nas nossas vidas, com um sentimento de revolta, de tristeza, de sofrimento, de mas de novo, porque eu não aguento mais, porque quanto mais eu rezo, parece que não sei o que. Esta pessoa está completamente identificada com a matéria, né? O nível de cura dela é mínimo que ela realizou, né? O nível de maturidade dela é mínimo. Então, amados, tenham cuidado com relação a isso, tá? É mais humildade, mais oração, mais calma, mais aceitação e mais entrega, porque o amor de Cristo consegue transcender todas essas chagas que a gente carrega dentro de nós. E olha, muitos de nós, eu tenho essa certeza que estamos aqui nos curando, nos libertando, enfim, muitos de nós já não éramos para estar vivendo esta realidade nas nossas vidas, tá? Nós já deveríamos ter transcendido essas coisas. Mas a nossa teimosia, né, não permitiu que a gente fizesse as nossas curas espirituais. Então, acreditem, confiem, Cristo transcende tudo isso, mas nós precisamos aceitar, tá bom? Aceitem, colaborem, renunciem, se aquietem e percebam como que essas curas vão acontecendo, que elas acontecem de uma maneira também que não traga tanto sofrimento assim para as pessoas, tá? Não pode ser sofrido, tem que pensar assim, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu ainda não aprendi? Aonde é que eu ainda estou errando? Né? Onde é que eu estou falhando? Eu preciso aprender alguma coisa, né? Certo? Então, se a gente se abre para essa humildade e esse estado de consciência, certamente muitas coisas vão ser transformadas nas nossas vidas e transcendidas e purificadas por Cristo, certo? Bom, estas foram as nossas considerações a partir deste segundo momento desta aula, deste ciclo de estudo. Nós agradecemos a participação de todos, tá? No próximo mês a gente se encontra na terceira aula. Tenhamos muita paz e muita luz em nossas consciências e na consciência de Cristo e com Cristo. Até o próximo mês. Tenham um bom mês.